A graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu me dirijo a você que está me assistindo e principalmente aos irmãos da congregação Betel. E o meu desejo é que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe neste tempo de pandemia e que a esperança de vocês esteja sendo renovada a partir das promessas do Senhor. E uma delas que nos traz conforto é a certeza de que o Senhor jamais irá nos desamparar. Antes, Ele cuida de nós e Ele usa todas as circunstâncias para forjar o caráter de Cristo Jesus em nós. E é sobre isto que eu gostaria de falar com você. E para isso, eu quero que você leia comigo o texto que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Então, eu espero que você acompanhe esta leitura e ouça eu ler este texto e que façamos isto com fé e com anseio por aquilo que Deus irá falar conosco. Vamos ler? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ó Pai, nós lemos as Sagradas Escrituras e agora rogamos humildemente e no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor estimule em nós a esperança que temos em Cristo Jesus e nos leve ao conforto, na certeza de que Tu és soberano e de que o Senhor rege todas as circunstâncias para que o caráter de Cristo Jesus seja formado em nossos corações. Com os corações gratos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Pai conduz o Filho pela floresta sombria. Logo no final da tarde, sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite só, na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, ele não poderá contar sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve se tornar homem ao seu modo, enfrentando o medo do desconhecido. Esse era o rito de passagem dos índios cheroquis da infância à fase adulta. Todo menino deveria passar por este rito. E nós podemos associar esta esperança, ou melhor, podemos associar esta imagem à esperança que nós podemos ter em Cristo Jesus em momentos de dificuldades, em momentos em que nós nos sentimos sozinhos, abandonados na escuridão, passando por temores e aflições próprias das condições adversas. Quem de nós, passando por uma situação semelhante como deste menino ou destes meninos, não teria medo? Afinal, a maioria de nós já se sentiu abandonado, entregue à escuridão e com medo do desconhecido. Somos tomados
pela tempestade, pelas tempestades da vida. E esta é a experiência dos discípulos que foram literalmente acometidos por uma tempestade, por um momento sombrio de suas vidas, por uma dificuldade terrível, por uma situação que os levou ao desespero. E é importante notar que estas tempestades, como essa narrada no Evangelho de Marcos, são comuns no Mar da Galileia. A superfície do lago está a 212 metros abaixo da superfície do mar e é cercada por montanhas de 3 lados. Montanhas estas que chegam a 300 metros de altura. E quando a massa de ar gelada se precipita das montanhas e se choca com o ar quente que está sobre o lago, tempestades repentinas se desenvolvem e transformam as águas, que geralmente são tranquilas, em redemoinhos violentos e perigosos e ondas tempestuosas que apavoram o mais experiente navegador ou pescador. Diante das tempestades, os discípulos demonstram 3 coisas. Primeiro, desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Dúvida. A dúvida ali, não importa, não tem cuidado que estejamos sendo destruídos? Será que o Senhor tem cuidado de nós? Será que o Senhor se importa conosco? E eles também expressam desconhecimento. Eles usam a expressão mestre. Embora o Senhor aqui irá se apresentar não como um mero mestre, como um mero professor, mas como o Senhor absoluto dos nossos corações e de toda a criação, a ponto de demonstrar este poder e senhorio, dominando e acalmando a tempestade. Veja, nas tempestades, nós perdemos o controle. E como os discípulos, nos desesperamos. Isso pode se dar com a notícia de uma doença grave, a perda do trabalho, a perda de um ente querido, a traição e decepção de um cônjuge, o divórcio. Em situações como essas, nos sentimos frágeis. E quando isso acontece, nós nos perguntamos: qual a causa de tudo isso? Por que isso está acontecendo? Então nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? A ideia é: quem sabe se eu descobrir as causas de tudo isso que está acontecendo, eu não consiga retomar o controle. Eu não consiga ir lá na causa e resolver o meu problema. Estancar aquilo que me faz sofrer. Mas o primeiro ensino que nós temos aqui neste texto é que, em meio às tempestades, nós devemos nos encorajar uns aos outros, admitindo a soberania divina. Ou seja, em meio às tempestades, encorajemos uns aos outros a admitirmos a soberania divina. Diga ao seu irmão, diga a si mesmo, olhe para a soberania de Deus. E pensando nisso, nós temos as respostas daquelas perguntas que eu fiz há pouco. Por que as tempestades acontecem? Alguns irão usar a lei da retribuição, que é uma lei verdadeira, para explicar as tempestades e adversidades que nós passamos. E a lei da retribuição diz: cada um colhe aquilo que planta. E isso é bíblico. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: aquilo que o homem semear, isso ceifará. No entanto, a doutrina da retribuição não é a única explicação para o sofrimento. Por exemplo, Jó. Jó era considerado um homem reto, íntegro e justo e que se afastava do mal. E ele sofreu por quê? Foi consequência de seus pecados? Seus amigos diziam que sim. José do Egito, foi vendido pelos seus irmãos, jogado ao calabouço. Isso foi consequência de algo ruim que ele fez? Obviamente que não. E os discípulos? Eles estão passando por uma tempestade. E por que eles estão passando? Ora, a resposta é simples. Eles apenas foram obedientes à ordem do Senhor. Então veja, a doutrina da retribuição não explica todos os problemas que nós passamos.
Sim, alguns problemas, algumas adversidades são consequências de nossos erros e pecados. Mas nem todas as tribulações pelas quais passamos podem ser atribuídas aos nossos erros e pecados. Qual é a melhor explicação então para isso? A melhor explicação é a soberania de Deus. José, olha a resposta que José encontra com o passar do tempo. Lá no capítulo 45, versículos 5 ao 8, em Gênesis. José diz: não vos entristeçais por terem me vendido. Ele está falando com os seus irmãos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Por trás dos atos maus de seus irmãos, José consegue ver o agir de Deus. E agindo para o bem, tanto de José quanto de seus irmãos. Jó, depois de fazer diversas vezes alguns questionamentos a Deus, Deus o responde de um redemoinho e, na verdade, não dá respostas, mas faz perguntas que apontam para a sua soberania. E a conclusão de Jó é a seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é soberano. Os discípulos, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, ou seja, Jesus sabia o que iria acontecer. E era da vontade dele que estas coisas acontecessem. Ele tinha um plano. E por que ele tinha um plano? Porque ele é um Deus soberano. Veja, quais são as lições que nós tiramos daqui? Nunca estivemos no controle. O Todo-Poderoso reservou momentos bons para nós, mas também momentos ruins. No entanto, lembre-se, Deus é soberano. E a soberania de Deus nas tempestades tem como um propósito o nosso bem. Afinal, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o bem? O bem é que o caráter de Cristo Jesus seja forjado em nós. Logo, para que o caráter de Cristo seja forjado em nós, é necessário que o conheçamos. Por isso, as tempestades apontam para a soberania de Deus e as tempestades nos revelam a Cristo. Em meio às adversidades, nós temos a oportunidade de conhecermos mais a respeito de Cristo. Veja, no versículo 38, a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus é evidente. Naquele dia, é assim que o texto começa, diz que Jesus tinha, naquele dia, você pode notar nos versículos 1 e 3, no capítulo 4 de Marcos, que aquele dia tinha sido um dia exaustivo. Jesus tinha pregado o dia inteiro e estava muito cansado. E por ser verdadeiramente homem, ele está exausto e ele estava pregando em cima de um barco à margem e ele nem saiu daquele barco. Ele continuou no barco e foi à outra margem a fim de descansar. E tão cansado que ele estava, ele dormiu ali mesmo. Então veja, a primeira coisa que nós vemos no versículo 38 é a natureza humana de Jesus. O fato de Jesus ser verdadeiramente homem nos diz que ele estava sujeito às mesmas fraquezas humanas. Fraquezas inerentes à essência humana. Não estou me referindo aqui a pecado. Porque Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. No entanto, ele tinha as mesmas fraquezas humanas no sentido de que ele suava, ele tinha sede, ele tinha fome, ele teve sono, ele sentiu dor, ele sentiu alegria, tristeza, choro. E a Bíblia o identifica como sendo homem de dores que sabia o que era sofrer. Ou seja, ele esteve no mesmo barco que a humanidade. E o que isto nos ensina? Qual o consolo que eu posso tirar em meio às tempestades no fato de Jesus ser verdadeiramente homem? Olha o que o autor de Hebreus nos diz. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, pois naquilo que ele mesmo sofreu,
tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E no capítulo 4, versículo 15, o autor diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Embora ele não tenha pecado, ele sabe o que é sofrer. E por saber o que é sofrimento, ele pode se compadecer das suas dores, dos seus infortúnios. Ele pode te dar esperança em meio à adversidade, porque você sabe que Deus tem a consciência, por meio de Cristo Jesus, o que é sofrer. Jó, no capítulo 10, versículo 4 ao 5, ele questiona Deus da seguinte forma: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? São os teus anos como os anos de um homem? O que Jó está dizendo é: o Senhor sente o que eu sinto? Tu és Deus, tu és transcendente. O Senhor pode sentir a minha dor, o Senhor sabe o que é a existência humana? E a resposta de Deus a Jó, a resposta de Deus a todos aqueles que o questionam nesse sentido é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é aquele que é verdadeiramente homem. É o Verbo encarnado que sabe o que é sofrer, que não é indiferente à dor humana e por isso ele pode se compadecer de você. As tempestades nos levam a conhecer Cristo, em sua humanidade, mas também em sua divindade. Afinal, aquele que é verdadeiramente homem é também verdadeiramente Deus. E no versículo 39, nós lemos que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Seria este homem um homem comum? Obviamente que não. Afinal, este homem dá ordem às tempestades e as tempestades o obedecem. Que tipo de homem é este? É porque Jesus não é apenas verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. Como homem exausto, ele dorme, mas como Deus, ele brada e os ventos emudecem. Ouve-se a voz do Senhor. Salmo 29, versículo 3. Ouve-se a voz de Yahvé sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Salmo 104, versículo 7. À tua repreensão fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Estes são textos que os discípulos conheciam e são textos que nos provam que somente Deus tem o poder de dar ordem às tempestades e os trovões e relâmpagos obedecerem. Bem, se Jesus dá ordem e se a natureza, se as tempestades obedecem, é porque ele também é Deus. Não temos agora um Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas sim a tempestade adormecida aos pés do Senhor que lhe dera a ordem. É curioso notar também neste texto que nesta passagem o substantivo Jesus não aparece. Então, no original, todas as vezes que nós lemos Jesus aqui, nós temos o pronome. Então, versículo 35, na verdade, uma tradução literal seria: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Não diz quem disse. Quando nós lemos aqui no versículo 38, e Jesus estava na polpa, na verdade está, e ele estava na polpa. E assim por diante. Por que isso é importante de ser notado? Por conta da indagação que é feita no final desta passagem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que o evangelista Marcos está fazendo é nos levando à reflexão. Ele não dá o nome Jesus. É como se ele dissesse assim: você o conhece? Em meio às tempestades, você o tem conhecido? Você sabe me responder quem é este que dorme, mas ao se levantar repreende as tempestades? Você sabe quem é este que não é apenas verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus?
E o mais curioso é que esta pergunta, quem é este, é respondida pelos demônios. Porque quando Jesus chega à outra margem, ele encontra um homem endemoniado, e olha o que os demônios dizem, versículo 7 do capítulo 5. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios o conhecem. Os demônios sabem quem ele é. E você? Você o conhece? As tempestades revelam a nossa fragilidade. Nas tempestades nós nos desesperamos. Nós nos perguntamos por que nós estamos sofrendo, Deus. Nas tempestades nós queremos obter o controle. Mas nós devemos assumir que Deus é soberano e que Deus tem propósitos nas tempestades. E que o propósito principal é que o conheçamos. Que conheçamos a Cristo Jesus em sua pessoa, que é composta de duas naturezas. A natureza humana nos lembra que ele se compadece de nós. E em sua natureza divina, nós temos a certeza de que ele age poderosamente em nosso favor. E é sobre o poder de Deus que Marcos quer falar também. Aqui fica claro que nós podemos contar com a soberania de Cristo Jesus, porque ele é verdadeiramente Deus. Ele que deu a ordem, ele tinha propósitos para os discípulos. Podemos contar também com a sua presença. Apesar das tribulações, apesar das tempestades, Jesus estava ali, no barco. E é o que o salmista diz no Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Podemos contar também com a onipotência de Jesus Cristo, por ser ele verdadeiramente Deus. É ele que acalma as tempestades, porque ele tem poder em relação às leis da natureza. E quando Jesus chega à outra margem, ele expulsa os demônios, porque ele tem poder sobre os demônios. E quando Jesus retorna, nós vemos o pedido de Lázaro. De Lázaro não, de Jairo. Jairo que diz: Senhor, a minha filha está adoentada, está prestes a morrer, vá curá-la. E Jesus vai em direção à casa de Jairo, mas no meio do caminho, uma mulher enferma, há 12 anos, o para. E ele a cura. E ela é curada pelo poder no simples tocar na orla de suas vestes. Veja, o texto aqui, o contexto está dizendo: Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza, é aquele que tem poder sobre os demônios, é aquele que tem poder sobre as doenças. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina está morta. E o que ele faz? Ele a ressuscita, porque aquele que tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, tem também poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu o inimigo mais implacável da humanidade, a saber, a morte. A pergunta é: como você tem encorajado a si mesmo e até mesmo as pessoas que estão passando por adversidades e tempestades? Você tem feito as pessoas a olharem para si mesmas? Você tem olhado para si? Se você fizer isso, você vai colher desespero. Mas baseado nas Escrituras, neste texto precisamente, eu o exorto a que olhe para Cristo e saiba que Ele é soberano. E saiba que Ele usa as tempestades para se revelar a você. E que na pessoa de Cristo, que é composta de sua humanidade, você pode ter a certeza que Ele se compadece das suas dores, porque Ele sabe o que é sofrimento. E no que se refere à sua natureza divina, descanse nele, porque Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele usa o seu poder em favor daqueles que esperam nele.
Ele cuida dos seus. Então, descanse no Senhor. Desfrute do conhecimento de Cristo Jesus. O pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde, sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite só, na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o amanhecer. Não pode chorar nem gritar por socorro. E se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, ele não pode contar a sua experiência a ninguém, pois cada um deve se tornar homem ao seu modo, vencendo o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado, o seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo. As cobras lhe causam terror. Ele terá frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda, ele aguenta até o final. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem dos Cherokees da infância à fase adulta. Finalmente, após uma noite terrível, o sol aparece e o menino pode retirar a venda. E quando a retira, ele vê o pai, sim, o pai dele, sentado ali por perto, cuidando dele a noite toda. O pai não abandonava o seu filho. Secretamente eles ficavam à espreita, protegendo-os de todo o mal. De maneira alguma, diz o Senhor, te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deus está conosco em meio às tempestades. Ele está agindo, ele tem um plano, pois ele é soberano. Ele está dando as tempestades a nós como oportunidades para conhecermos e descansarmos na pessoa de Cristo Jesus. Ele está usando tudo isso para que nós desfrutemos da esperança, do cuidado que há nele. E diferentemente do pai que ficava em segredo, cuidando do seu filho, não é segredo para nenhum cristão que o Senhor cuida de nós. Jesus não se esconde. A sua presença em meio às tempestades não é o segredo, de modo que estamos seguros. Se nos desesperamos e duvidamos, é porque precisamos conhecê-lo. E a tempestade é uma ótima ocasião para isso. No final de suas tribulações, Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus te abençoe e que esta mensagem esteja arraigada ao seu coração e seja vivenciada por meio da ação do Espírito Santo em seu coração. Amém.